Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões sobre ligações químicas. Vamos para essa primeira questão? Observe aí. A posição dos elementos químicos na tabela periódica permite prever que resulta num composto iônico a combinação entre, vamos lá, letra A, cálcio e flúor, letra B, hidrogênio e oxigênio, letra C, fósforo e iodo, nitrogênio e cloro, carbono e hidrogênio. Aí você vai se perguntar, bom, como é que eu vou saber se a ligação entre esses elementos será covalente, será iônica? Bem, logo aqui acima, vou mostrar com a classificação atual. Como eu já tinha dito, ainda nas aulas sobre tabela periódica, você tem a maior parte dos elementos da tabela periódica classificados como metais. Você tem os não metais, ou também chamados de ametais, os gases nobres e o hidrogênio. Isso a gente viu nas aulas de tabela periódica. Muito bem. E nas aulas de ligação química, no resumo que eu fiz na aula 4, que você pode observar depois, toda ligação entre metal e não metal, ou então metal e ametal, é uma ligação iônica. Ligação entre os próprios não metais é ligação covalente. E ligação entre o hidrogênio e qualquer ametal, você está vendo aqui não metal, mas é a mesma coisa, tá? Não metal e ametal. Então, o hidrogênio ligado a qualquer elemento químico classificado como não metal é uma ligação covalente. Então, perceba, eu coloquei a tabela aqui mostrando para vocês essa linha escura que vocês estão vendo bem aqui, em negrito, uma linha com um tracejado mais intenso, mais forte, ela separa exatamente os ametais que estão em verde. Todos esses aqui em verde são ametais ou não metais, do mesmo jeito, você pode falar. E todos os que estão dessa linha escura para cá, retirando apenas o hidrogênio, né? Todos eles são metais, inclusive esses daqui de baixo também, que são os lantanídeos e actinídeos. Bom, em azul claro, bem aqui, você tem os gases nobres. Muito bem. Então, consultando a tabela periódica, nós sabemos já que o cálcio é um metal. Perceba, o cálcio se encontra na família dos metais alcalino-terrosos. Então, uma ligação entre cálcio e flúor, o flúor é um não metal. Então, uma ligação entre um metal, que é o cálcio, e o flúor, você vai ter um composto iônico. Pronto, nós já sabemos que é a letra A. Mas vamos analisar as outras. Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio, oxigênio é um ametal. Na aula anterior, no resumo sobre as ligações, eu falei que o hidrogênio, ao se ligar a qualquer não metal ou qualquer ametal, tanto faz, ele forma uma ligação covalente. Então, aqui é ligação covalente. Fósforo e iodo. Fósforo se encontra bem aqui, ó, pessoal. Letra P, símbolo P. Então, ele é um não metal. Fósforo e o iodo se encontra bem aqui. Também é um não metal. Ligação entre os próprios não metais, ou seja, entre os ametais, você tem também uma ligação covalente. Nitrogênio e cloro são dois não metais. O nitrogênio não é um metal e o cloro também não é. Então você vai ter uma ligação covalente, um composto molecular. Carbono e hidrogênio. Perceba, o carbono é um ametal se ligando com o hidrogênio
então você terá uma ligação covalente, portanto, uma substância molecular. Por isso, a alternativa correta que forma um composto iônico é a alternativa A. Cálcio, que é um metal, e flúor, que é um ametal. Vamos para a próxima aqui, ó. Em uma mistura homogênea estão presentes a água, o sal comum e uma substância chamada cloreto de cálcio. Estas substâncias apresentam seus átomos unidos, respectivamente por ligações. Vamos lá. Água. Os átomos que formam a molécula da água estão unidos por ligação covalente ou iônica. Se nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio, o oxigênio é um ametal, então nós já sabemos que as ligações aqui dessa molécula são ligações covalentes. Então nós já eliminamos letra C e letra A. Letra C e letra A não podem ser. Sobra para a gente B, D ou E. O sal comum. O sal comum, a gente já sabe até que os sais, de forma geral, se você ouvir esse termo sal, você já está lidando com um composto iônico. Então, é uma ligação iônica. É uma substância que, quando dissolvida em água, forma íons. O sal comum e os sais, de forma geral, são substâncias iônicas, ok, pessoal? Então, você já descarta a possibilidade de ter ligação covalente quando você fala em sal. Então, não pode ser letra B. Então, já estamos descartados letra A, B e C. Muito bem. Cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, pessoal, também é um tipo de sal, mas aqui só está dizendo o nome, cloreto de cálcio. Perceba, o cálcio é um metal. Metais alcalinos terrosos. O cloro, que é o Cl, e aqui nesse caso nós temos dois dele, o cloro é um ametal, perceba, família dos halogênios, pessoal, bem aqui, ó. Então, se o cloro é um ametal e está ligado com o cálcio, que é um metal, então você tem também uma ligação iônica. Então, o que nos sobra é a letra D. Água, ligações covalentes, sal comum, que é o cloreto de sódio, substância iônica, ligações iônicas, cloreto de cálcio, metal com ametal, do mesmo jeito também que o sal de cozinha, que é um metal, né, que é o sódio com ametal, também são ligações iônicas. Então, letra D. Observe aqui, ó, apresentam somente ligações covalentes. Bom, para apresentar somente ligações covalentes, a gente já sabe que tem que ser dois ametais ligados ou então um hidrogênio com um ametal ligado. Se você observar qualquer metal, basta ter a presença de apenas um elemento químico metálico, você já não tem a possibilidade de ter ligação covalente. Então aqui eu tenho metal, aqui eu também tenho outro, que é o manganês, aqui o magnésio, aqui é o potássio e aqui é o lítio. Então perceba, eu já elimino letra D, letra E, letra A e letra B. Só nos sobra, por eliminação, a letra C, que é exatamente os dois compostos que cumprem os requisitos para uma ligação covalente. Eu tenho um hidrogênio e um ametal, aqui nesse primeiro composto, e aqui eu tenho dois ametais, o cloro e o oxigênio. Então, aqui, nessa alternativa, os dois compostos apresentam apenas ligações covalentes. Vamos para a última questão. Observe aqui, ó. Dois elementos, X e Y, combinam-se, ou seja, se ligam. As distribuições de elétrons de X e Y são essas. Essa letra que vocês estão observando, K, L, M e N, aprendam. São letras que se referem às camadas de elétrons, as camadas eletrônicas. Sim, aquelas camadas lá, a primeira que é mais próxima do núcleo, aí vem a segunda camada e assim sucessivamente. Tanto que a gente já sabe que na primeira camada só comporta dois elétrons, observe aí.
Na segunda camada, 8. Assim como nas outras. Bom, o que ele quer da gente? Que alternativa apresenta a fórmula e o tipo de ligação do composto formado? Então vamos lá. Observe aqui o átomo X, pessoal. Essa daqui é a última camada do átomo X. Na última camada do átomo X, nós temos quantos elétrons? 2. E no átomo Y, a sua última camada é a camada N, que apresenta 7 elétrons. Bem, vamos apenas raciocinar. Perceba comigo. O átomo X. Você nem precisa saber muitas informações para entender que a ideia geral dos átomos é que eles obtenham a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hidrogênio. Aí você vai dizer, bom, como é que eu vou saber se o X não está tentando a configuração do hélio? Bem, é por eliminação. O hidrogênio só tem um elétron, né, pessoal? Então ele não vai ter toda essa quantidade de elétrons aqui. Então uma coisa é certa, o X não vai ficar com esses 2 elétrons na última camada. Ele não vai tentar a configuração do hélio. Muito bem. O Y, que é um outro átomo, já tem 7 elétrons, portanto, para ele basta um elétron e ele obterá a configuração de um gás nobre. Ele cumprirá a regra do octeto. Então o Y só precisa de um elétron. Mas o átomo X, perceba, você poderia dizer, bem, na última camada ele tem 2, então ele receberia 6 elétrons. Aí é que está. Entre receber 6 elétrons, vamos pensar, entre receber 6 elétrons e perder esses 2 e já ficar com a camada anterior com 8, o que seria mais fácil? Se o átomo X, perceba comigo, perder esses 2, eu vou deletar aqui, ele perde 2 elétrons, pronto, a sua última camada não é mais a camada N, é a camada M, e ela estará com seus 8 elétrons. Pronto, ele já atingiu a sua configuração de gás nobre. Mas eu acabei de retirar os 2 elétrons, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Bom, ele perdeu para quem? Para o Y, né? Já que eu estou fazendo uma combinação entre os dois. Mas o Y, ele só precisa de quanto? De 1. Apenas um elétron. Então vamos fazer assim. Olha só. O Y recebe um elétron, fica com 8. Ok, ele já cumpriu. Mas o X perdeu 2 elétrons. Então você tem que pensar assim. Desses 2, um elétron veio para um átomo de Y. Ué, e o outro elétron, para onde foi? Foi para outro átomo Y. Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Então, quando o X perdeu 2 elétrons, que estavam aqui na camada N, um elétron veio para o Y, que tinha 7. Basta você retornar o vídeo. Ele tinha 7, passou a ter 8. E o outro elétron também foi para outro átomo Y, que também tinha a mesma configuração, tinha 7 e agora passou a ter 8. Então, se o átomo X perdeu elétron e os átomos de Y ganharam elétrons, uma coisa é certa. Se houve perda e ganho de elétrons, você tem uma ligação iônica. Só podemos ter A e C como alternativa. Bom, mas qual seria então a fórmula? Perceba, na letra A aparece X2Y, ou seja, como se fossem 2 átomos do elemento X e um átomo do elemento Y. E a gente percebe aqui que não é isso que acontece. Você tem apenas um átomo de X que perde os 2 elétrons, sendo que desses 2 que ele perdeu, um elétron foi para um átomo de Y e o outro elétron foi para outro átomo Y. Portanto, você vai ter XY2. Desse jeito que você está vendo aqui, ó. Essa é a alternativa correta. Ligação iônica, porque o átomo X perdeu os 2 elétrons que estavam aqui, na camada N, lembra?
tinha 2 aqui, logo no início da resolução dessa questão. Ele perde os 2. Aqui no y havia 7, então nesse outro também haveria 7. Já que o x perdeu 2 elétrons, um veio para cá, de 7 passou a ser 8, atingiu a regra do octeto, e o y de 7 também passou a ser 8. Perceba que todos os 3 átomos, agora x, y, têm 8 elétrons na sua última camada, cumprindo então a nossa regra do octeto. E como houve perda e recebimento de elétrons, então é uma ligação iônica. Letra C. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a resolução do exercício. Qualquer coisa, como a aula está gravada, é só vocês retornarem para compreender novamente a explicação. E qualquer dúvida, anotem e levem para a próxima aula. Até mais, pessoal!